Galera, seguinte, eu. Eu relutei, mas, mano, vocês me conhecem, até que o cara de acordei agora aqui. Puta que pariu. Mas eu. Eu queria tanto deixar isso, mas eu não sou eu se eu não responder esse tipo de coisa. Muita gente comentando aqui nos vídeos anteriores sobre isso. Eu não ia falar nada a respeito do vídeo que o Di Lopes fez lá no canal dele, nitidamente sobre mim, né? Que ele cria o apelido, que ele tenta não falar sobre mim pra, de repente, quando ele resolve me xingar, tentar fugir de processo, de repente. Ah, muita gente falou, pô, você não vai responder e tal. E, enfim, eu acho que vale, né? Acho que vale responder, porém educadamente, sem baixar no mesmo nível. Tentando fazer uma coisa que ele não fez, né? Porque ali foi um ataque pessoal, um ataque. Não teve resposta, nenhuma resposta argumentativa. Porque ele poderia muito me convidar para o programa dele e a gente conversava por que eu, de repente, penso como eu penso. Mas o interesse ali não é esse, não. O interesse é simplesmente atacar o jornalista, atacar a pessoa, descredibilizar o profissional. Então, e ele é especialista nisso, né? Então, vamos responder ponto por ponto aqui as coisas que ele falou. E tentar esclarecer, porque eu sei que tem muita gente que acaba se alimentando desse discurso, porque respeita a pessoa, gosta dele. Enfim, ele é uma pessoa que é relevante, então a gente tem que ter a sabedoria para poder saber se defender também, né? Enfim, não atacar de volta. Mas vamos lá, por partes, né? Ele começa o vídeo falando que, citando inclusive o Sormani, falando o caso sobre o Soteldo, e dizendo que o Sormani era um cara que dizia que no começo do ano que era Soteldo e mais 10, depois debulhou o Soteldo. Ele falou, pô, vocês precisam prestar atenção nessa gente que muda de opinião, vocês precisam prestar atenção em quem vocês consomem. E assim, cara, tem uma questão aqui que, bom, vocês podem pensar diferente, mas eu prefiro muito mais quem muda de opinião do que quem mantém opiniões firmes o resto da vida. Né? A gente segue vivendo e aprendendo. Eu tive opiniões diferentes ao longo da vida sobre o Santos, sobre a vida, sobre política, sobre qualquer coisa que seja, que eu mudei, que eu percebi que eu estava errado e que hoje eu penso diferente. Então, aqui já é uma questão que, assim, você vê que é a primeira discordância, né? Com relação à visão mesmo que a gente tem. Depois ele fala que eu falto com respeito à minha profissão, que eu não faço meu trabalho direito. Um comediante falando sobre o jornalista, que nunca estudou jornalismo, que tem um canal que fala sobre o Santos e acha que pode falar a respeito da qualidade da profissão dos outros. Eu não posso falar a respeito da qualidade do Di Lopes como comediante, por exemplo, porque eu não consumo o Di Lopes como comediante. As únicas coisas que eu vi sobre o Di Lopes foram coisas relacionadas ao Santos, porque eu não tenho expertise para dizer se ele é um bom comediante ou não, se ele é engraçado ou não. Eu não assisto. Aí depois ele me xinga, né? Me chama de arrombado, fala que eu sou um mongol, que eu sou um débil mental. Uma deselegância, para dizer o mínimo, absoluta. E repito, diz que não vai falar meu nome porque eu não sou digno, mas a gente sabe que tudo isso é uma estratégia para não ser processado. E aí ele vem com a questão de que a minha crítica ao Neymar é política, e eu não sei de onde ele tirou isso, né? Porque, bom, eu acho que uma das pessoas que foram mais criticadas aqui no canal, por mim, futebolisticamente falando, foi o Tiquinho Soares, que vocês até me chamaram de chato várias vezes por fazer isso. E o Tiquinho é um dos poucos jogadores que pensam mais parecido comigo, ideologicamente e politicamente. E não foi por isso que eu me abstive de criticá-lo. E se eu entrar nessa de que o jogador tem que ser criticado porque pensa diferente, a verdade é que 90% hoje dos jogadores pensam diferente, assim, são de uma determinada ideologia. Então você não vai criticar e elogiar ninguém, você vai só detonar todo mundo, porque todo mundo hoje, o futebol, ele tá hoje muito unido diante de uma mesma ideologia política, né? Que necessariamente não é a minha, pode não ser a sua. E tá tudo bem não ser a sua. O problema é que se eu entrar nessa de querer criticar alguém porque alguém é de esquerda ou de direita, porque alguém apoia fulano ou beltrano, eu não consigo analisar futebol, né? A minha máscara vai cair muito fácil. Mas é o tipo de coisa de quem não tem argumento que se utiliza de uma suposta narrativa para tentar descredibilizar.
para tentar dizer, olha, não ouça o que esse cara tá falando, porque tem ideologia por trás, não é o pensamento dele. Ele não odeia, ele odeia o Neymar porque o Neymar pensa diferente politicamente como ele. Tô cagando para como o Neymar pensa politicamente, até porque o Neymar não é alguém politizado, não é alguém que agrega ao debate político. É alguém que já apoiou determinados políticos ao longo da sua vida, mas é alguém que não fala sobre isso, que não se manifesta sobre isso. O Neymar, nesse aspecto, é uma pessoa que não tem opinião. Né? Não tem, ele pode ter lado, mas ele não tem embasamento na opinião dele. Você nunca ouviu o Neymar falar sobre política, portanto nunca me incomodou. Ele tem todo o direito, muito pelo contrário, o Neymar apoiar alguém, o Neymar decidir apoiar alguém, ainda que não seja alguém que eu defenda, que eu goste, eu acho extremamente positivo, porque acho que um jogador como ele, do tamanho dele, não pode se abster. Posso discordar, mas não é isso que vai embasar a minha opinião sobre o Neymar. E falar sobre isso, assim, simplesmente tentar tirar, quebrar um pouco da credibilidade do profissional. É sujo, na minha visão. Né? E ele fala, o Neymar não apoia o seu político de estimação. Quem é o meu político de estimação? Eu nunca tive, sempre foi absolutamente crítico. Eu tenho um podcast, gente, não sei se todo mundo conhece, mas chamado Tomando Uma, com alguém. Né? E a gente já entrevistou vários políticos aqui de esquerda, pessoas da área política de direita, e sempre fiz muitas críticas a todos os lados. Assim, enfim, quem acompanha meu trabalho sabe que eu nunca fui um extremista, muito longe disso. Enfim, mas, enfim, o trabalho está aí na internet. As pessoas, no fim, quando ele faz isso, ele está pouco preocupado, na verdade, ele está preocupado em atacar, enfim. E aí ele disse que eu fiz uma tentativa, uma construção de narrativa a partir da questão do contrato, que segundo ele é falso, para tentar descredibilizar o Neymar, para tentar, de alguma maneira, sujar a imagem do Neymar. Bom, eu acho que quem fez isso foi o próprio Neymar e as declarações do pai dele, né? Tanto que não foi só eu que falei isso. O Jorge Igor, que é um cara que eu sei que vocês respeitam muito, falou várias vezes sobre como as atitudes do Neymar e como sobre falas dele e do pai poderiam respingar no torcedor do Santos. Quando eu gravo o vídeo, não é como se vocês dissessem, nossa, vai tomar no seu cu, que louco, tem muita gente concordando porque já achava isso. Já estava entendendo que era o próprio Neymar que, diante das suas falas e diante da sua postura, estava, de alguma maneira, se desvinculando ou, pelo menos assim, prejudicando a narrativa de idolatria que todo mundo tinha com relação a essa relação, muito principalmente, né? Aí, novamente, ele pula por contrato, dizendo que, na verdade, é mentira, que não são 21 milhões, que ele pediu para vocês assistirem a explanação da Natália Ferrão, que eu já desmenti aqui. E detalhe, tá? Vou abrir uma outra coisa sobre isso, um parênteses importante sobre isso. Depois do vídeo que eu fiz aqui no canal, desmentindo a Natália Ferrão, na entrevista que ela deu para Carol Bernardi, no De Olho no Peixe, que foi um vídeo que teve mais de 40 mil acessos, bastante visualização aqui no canal, o chefe, não sei se é o chefe dela, mas o diretor de jornalismo do site da ESPN me mandou uma mensagem e disse assim, Rodolfo, eu vi a sua resposta à Natália Ferrão, vi que você se colocou inclusive apto para compartilhamento do contrato, eu gostaria de te pedir para compartilhar o contrato comigo, porque nós aqui da ESPN estamos fazendo uma matéria, eu sei quem são as fontes dela, mas eu preciso de um pouco mais de apuração para podermos dar essa matéria aqui na versão da ESPN. E eu super me coloquei disponível a ajudar, mandei o contrato para esse cara, mandei o contrato para ele, disse para ele não compartilhar com ninguém do Santos, porque isso eventualmente poderia desproteger a minha fonte. Confiei nele muito por conta das pessoas que mandaram meu contato para ele, pessoas absolutamente conhecidas na ESPN, e eles tiveram o contrato em mãos. E aí uma semana depois sai uma matéria na própria ESPN, que vocês podem procurar aí falando sobre isso, assinada, inclusive pela Natália Ferrão, que basicamente confirma tudo que a gente tinha falado na matéria do UOL. E aí, um mês depois que ela mesmo republicou tudo que a gente já havia dado no UOL, ela novamente vem dizer agora no programa que, na verdade, o contrato não é de 21 milhões de reais, numa narrativa absolutamente sem pé e sem cabeça.
Aí ele fala, é mentira, mas o GE confirmou. Agora o GE não vale de nada. O Ademir Quintino confirmou os valores, também não tem credibilidade. O Musetti confirmou, não tem credibilidade. O Santos e o Neymar pai não negaram. Mas, enfim, o amigo pessoal do Neymar, o Di Lopes, e eu sei que ele é amigo pessoal, porque é uma pessoa que trabalha com ele diariamente, me falou, tá? Então isso é muito provavelmente um exercício de assessoria de imprensa, de proteção do amigo. O amigo pessoal do Neymar disse que é mentira, e a ex-funcionária do Marcelo Teixeira, a Natália Ferrão, também disse que não é verdade. E ela que teve acesso ao contrato, porque eu mandei para o chefe dela na ESPN. Então, assim, vocês acreditem em quem vocês quiserem. Se o Ademir Quintino, se o GE, se o Musetti, se ninguém tem credibilidade, quem tem credibilidade é o comediante, amigo do Neymar, e a ex-funcionária do Marcelo Teixeira, aí se vocês acham isso, problema de vocês, não tem problema. Aí depois ele diz, né, você soltou a matéria achando que ia soltar uma bomba e não sei o quê, e aí se une ao UOL. O UOL não tem credibilidade nenhuma. Então, assim, o Lucas Musetti trabalha no UOL, né? Então o Lucas Musetti, tudo que ele soltar é mentira. Será? É isso que ele está dizendo também? Que o Musetti não tem credibilidade por trabalhar no UOL? E ele fala, você procurou o UOL, como se o UOL fosse uma entidade, né? Fosse um castelo, que eu cheguei lá, dei tchau e... Sabe quem eu procurei para construir essa matéria? Paulo Vinícius Coelho. Foi ele quem me recomendou o Pedro Lopes, que por um acaso trabalha no UOL. Eu não bati na porta do UOL, eu conversei com jornalistas que eu considerava sérios. Você entendeu? Ponto. Se o PVC estivesse nessa época trabalhando no GE, muito provavelmente ele talvez pudesse indicar um repórter para fazer a matéria comigo no GE. Então, é uma tentativa, é o UOL, esse veículo enviesado, não acreditem. Então, não vamos acreditar em mais nada que o Musetti soltar porque está no UOL. É esse tipo de narrativa que o Di Lopes defende. Enfim, não tem sustentabilidade, não tem sustentação isso aqui. Minha matéria pressionou o contrato do Neymar, ele fala, né? Você se acha tão foda que diz que a sua matéria de alguma maneira pressionou o Neymar pai. Quem você pensa que é? Um youtuberzinho aí que faz vídeo, você acha que você vai pressionar alguma coisa num contrato de um jogador mundial do tamanho do Messi, do tamanho do Cristiano Ronaldo? Quem você pensa que é? Então assim, eu gostaria aqui de compartilhar uma matéria com vocês que saiu esses dias, acho que ontem, da ESPN. Vamos tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Aqui, ó. Vamos lá, matéria da ESPN que diz o seguinte, ó. Neymar deve renovar com o Santos até o final do ano e sem contrato com a NR Sports. Eu nem vou ler a matéria inteira, só vou pegar esse parágrafo aqui no final que diz, ó. Segundo apurou a reportagem junto a pessoas ligadas à NR Sports, o maior incômodo que levou ao rompimento desse vínculo, que é o vínculo de imagem relacionado à NR Sports e o Santos, foi o vazamento do contrato à imprensa, algo que a empresa entende ter acontecido de maneira irresponsável por alguém do Santos. Nesse novo cenário, caso o Santos feche um novo patrocinador, ele não terá direito a explorar a imagem de Neymar, como era possível no modelo anterior. Mas se o Santos fechar um novo patrocinador, ele tem 100% do valor para ele não tem que passar 3/4 desse valor, ou seja, 75% ao Neymar. E vai ter o Neymar no time, podendo explorar inclusive o espaço na camisa. O que é mais vantajoso? Fato é que a própria ESPN disse que o vazamento, que quem fez fui eu, do contrato à imprensa, fez com que a NR Sports saísse desse acordo. Ou seja, então não sou eu que estou falando, é a imprensa, ou a ESPN também não tem credibilidade. O UOL não tem. Eu não tenho. Quem tem é a Natália Ferrão e quem tem é o Di Lopes. Agora é a ESPN quem está dizendo. Não fui eu quem disse. Né? E outra, se o contrato que eu soltei fosse mentira, ele teria prejudicado, o vazamento desse contrato teria prejudicado a relação? Era só desmentir. Mas não, prejudicou a relação entre a NR Sports e o Santos. Então assim, você acha que você mudou o jogo? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu mudei o jogo ao soltar esse contrato. Sinto muito. Sinto muito. Você acha que isso é ego, pode achar que isso é... Eu tô me achando, mas não sou eu que estou dizendo. É a apuração da ESPN. Reportagem aqui... Olha de quem? Olha de quem que é a reportagem. Vamos ler aqui, ó. Tá assinado por quem? Natália Ferrão e Vitória Leite. Ela mesma que estava com você colocou que eu mudei o jogo. Ela mesma disse que o vazamento mudou. Então... assim, sinto muito, cara. Sinto muito. Bom,
continuando a responder aqui, né? Ele diz que assim, ele detona a minha opinião sobre o Neymar, ele começa a falar que eu perdi a mão nas críticas e tal, como se qualquer santista, ao criticar o Neymar, não fosse santista. Ah, se você o criticou o Neymar, logo você não é santista. Você tem que defender o Neymar a todo custo. Isso serve para os amiguinhos pessoais. Isso serve para os passadores de pano. Isso serve por quem acredita que o Neymar ainda é capaz de ser o jogador que foi há 3 anos atrás. E eu não acredito. E se eu estiver errado, não terei problema nenhum de mudar de ideia. Se ao sair o balanço do Santos de 2025, ano que vem, mostrar que o Neymar trouxe muito mais receita do que dívida ao Santos, independentemente do resultado no campo, eu não tenho problema de mudar de ideia. As minhas informações são diferentes, as críticas elas são de acordo com o que eu tenho de informação. Simples assim. Aí depois ele fala sobre eu preferir o rebaixamento ao ter o Neymar. O que é uma babaquice, né? O vídeo tem 40 minutos que eu falo sobre isso. E eu não falo com relação a ter o Neymar no time ou não e preferir o rebaixamento ao ter o Neymar no time. Eu falo, eu acho que eu deixei muito claro naquele vídeo que existem vários tipos de apequenamento que um clube pode passar. Um deles é o rebaixamento, que é um apequenamento esportivo. O outro é a subserviência a uma família que a vida toda colocou o Santos para trás. Desde 2013, quando fecha com o Barcelona e quando o Neymar joga um jogo vendido numa final de Mundial com dinheiro no bolso. Isso é comprovado, né? E aí o Santos recebe o cara como Deus, a família como um Deus, e eles achincalham o Santos publicamente em cada declaração. Isso é se colocar subserviente. Eu disse que eu preferia o rebaixamento enquanto vergonha do que continuar com esse tipo de subserviência. Meu ponto foi esse, não é eu prefiro ter o Neymar, prefiro ser rebaixado do que ter o Neymar no time. Muito pelo contrário, eu nunca falei isso, mas é aquele tipo de coisa que o cara pega uma frase, o cara muda completamente para levar para o lado dele. Tem gente que cai nesse papo. Enfim, e aí ele fala, pô, você na final de contas você é um burro, porque o Neymar é quem te sustenta. Se você não falar sobre o Neymar, você não tem audiência. Não. É só você vir aqui no meu canal, é muito fácil, digita Rodolfo Gomes, e procura todos os outros vídeos que não falam sobre o Neymar. E aí você vai ver que eu tenho muito mais audiência do que você quando fala sobre o Santos. É muito simples, é só você comparar. O único vídeo que você teve audiência nessa live que você deu foi justamente falando sobre quem? Sobre mim, né? Então, a verdade é que eu não preciso do Neymar para ter audiência. Nunca precisei. A questão do contrato do Neymar foi algo que me deu relevância, óbvio, porque eu descobri o maior contrato da história do futebol brasileiro, você queira ou não. Então, obviamente, o jornalista, quem descobre um contrato como esse, um furo que tantos outros que estão na estrada gostariam de ter tido, apesar de você diminuir, isso vai dar alguma credibilidade ao jornalista. Eu tenho consciência absoluta disso. Agora, antes mesmo disso, de vazamento do contrato, eu já dava bastante audiência lá no canal do Edu, no Vem Pro Peixão. Antes mesmo, no ano passado, quando o Santos estava na Série B, eu já dava bastante audiência falando do Santos no Futeboteco. Mais do que você quando você fala do Santos. É só pegar os números, e números são irrefutáveis, gente. É só você pegar números. O YouTube, cada vídeo que você posta, ele mostra o número de visualizações do lado. É só você comparar. Muito simples. Então, assim, o Neymar não é quem paga meu salário. Não é, nunca foi. Porque mesmo na Série B, quando eu falava sobre Santos, e o motivo de eu ter parado de falar sobre isso no Futeboteco, foi justamente esse, está dando bastante audiência ao falar sobre o Santos, está sendo respeitado enquanto alguém que dá opinião diária sobre o Santos, foi muito antes do Neymar sequer resolver voltar. Então, e outra, minha audiência não é construída em cima de um personagem, de algo, ou em cima de uma opinião política, porque eu sei muito bem que, inclusive eu mesmo falo isso no vídeo, né? Que o Neymar ficar é bom para todo mundo, bom para todos os influenciadores que vão ter audiências maiores, porque eu também reconheço o poder de mídia que o Neymar tem. O Neymar é uma mídia. Existem os setoristas de Flamengo, de Seleção Brasileira, de Corinthians, de Santos, e existe o setorista de Neymar. Ele é uma editoria no jornalismo e traz muita audiência, porque tudo que você fala sobre ele traz audiência. Aí ele fala, pô, você é burro porque você quer que esse cara vá embora, mas sabe que ele traz audiência. Mas porque não é que eu sou burro, é porque eu quero o bem do Santos. Diferente de você que defende alguém por ser parça,
eu defendo os interesses do Santos, errado ou certo. Para mim, na minha opinião, eu não renovaria. O que vai mostrar é o desempenho do Neymar daqui para frente, e o que vai mostrar se estou certo ou se estou errado é o balanço, o rombo que isso vai deixar no clube. Isso a gente vai ver só depois, né? Agora, falar depois é fácil. Ser engenheiro de obra pronta é fácil, difícil é ter coragem de se colocar contra. Enfim, no fim do dia, eu realmente ainda penso se esse tipo de vídeo-resposta tem que ser publicado ou não. Eu provavelmente vou reassistir esse vídeo, porque é também uma tentativa de retroalimentar uma treta e ficar vivendo em cima disso, né? Aí ele vai lá, responde outra coisa, ele fala outras barbaridades, aí fala isso, fala aquilo, de repente vira uma bola de neve que a gente fica focado nisso e ele acaba ganhando visibilidade em cima de uma audiência minha hoje que é muito maior do que a dele. Mas ao mesmo tempo, como não responder, né? Como não responder, como deixar quieto? São dilemas. São dilemas. O fato é que se você está vendo esse vídeo é porque ele foi pro ar. E porque eu decidi que era o melhor publicá-lo. Mas eu não tenho muito mais como acrescentar algo aqui. O que eu posso dar é a minha versão daquilo que eu acredito. E vocês têm o livre-arbítrio de achar que deve me seguir ou não, que eu sou vendido ou não, ou achar que a opinião do Di Lopes é boa ou não, enfim. Fique ao seu critério. No fim do dia eu não controlo o que as pessoas pensam, eu tenho que seguir fazendo o meu trabalho, tentando fazer o melhor, errando e acertando, e vou errar mais vezes, acho que faz parte, eu sou um ser humano, mas tentando acertar e tentando melhorar todos os dias. Fechado? Eu não podia terminar esse vídeo sem antes de dizer que ontem teve o lançamento da nova bebida do Neymar, chamada Play by Ney. Teve uma festa de lançamento, e quem estava na festa? Dole uma, dole duas, dole três. É isso, gente, eu não sou amigo. Diferente de alguns, eu tenho compromisso apenas com o que eu penso, não com amizades. Tamo junto, beleza? Até o próximo vídeo.